Vocês acharam que eu ia abandonar vocês? Não, abandonei não. Depois eu vou fazendo aqui, vou contando os fatos hilários que aconteceram com o canal, entendeu? Por que eu subi, o que aconteceu. Bom, meus senhores, olha só, hoje eu vou fazer uma coisa simples, é uma troca de óleo, mas tem muita gente que não sabe o que fazer nessa troca de óleo. O que eu vou precisar? Olha só, eu uso o 15W50. Vinícius, por que você usa o 15W50? Porque é o seguinte, no manual das motos, ele vem há muito tempo o 15W40. Quando o motor esquenta, eu acho que o 15W40 fica muito fino e ele faz um barulho, as válvulas batem mais, entendeu? E eu não gosto daquele barulho de máquina de costura na minha cabeça. Outra coisa, os alemães puseram no manual na época das 2012, que vinham direto da Alemanha moto, o 15W40, porque lá temperatura de menos 40 graus. Então assim, você não vai conseguir dar uma partida se tiver um óleo muito viscoso ali. E aí eles optaram por 15W40. E aqui é um país tropical, então um motor desse ele chega a temperaturas aí de 70, se vocês golarem. Então eu uso o 15W50. Depois disso eles fizeram uma reformulação no manual e começaram a adaptar nos países tropicais o 15W50. Então vai de 15W50. Tem esse mito do 15W40, mas é como eu contei a história para vocês aí. O que vocês vão precisar? Eu peguei um motor. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma chave. Uma chave dessa L, que ela vai entrar aqui, ela vai entrar ali. O motor da moto está quente, eu peguei o filtro da Fran, eu já usei muito KM, mas ele marca, madeirinha vai falar se é o bom de marca lá, mas esse aqui é 28 pontos, cara, e nunca me deu problema. Quebrou a engrenagem, foi outra coisa. Eu uso sempre uma lixa ou então uma borracha dessa. Porque eu estou para implementar uma ferramenta para tirar ali. Porque aquilo ali também você não precisa de atarrachar que fuder a rosca não. Porque o motor, quando você chega na mão, o motor está frio, quando você vira ele dilata e prende o filtro de óleo ali. Então eu uso uma lixa dessa e vou precisar disso aqui, um balde para eu colocar aqui. Vamos lá então, vamos fazer essa manutenção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o óleo do cárter, porque aqui tem uma pressão, né? Então ele vai aliviar a pressão para mim ficar mais fácil para tirar o filtro ali. Vou fazer isso aí. Tá, saltei aqui. E aí eu enfio isso aqui, de baixo. Só para ele evitar de entrar lá para dentro, então o óleo quente vai escorrer aqui. Se você tiver com o motor quente, beleza. Escorreu todo o óleo, depois você retorna isso para os vidros ali e tenta fazer um descarte correto. Não joga isso no seu ralo, sua pia, não, entendeu? Devolve lá para onde você comprou o óleo, que ele sabe onde ele vai colocar isso aí. Perfeito? Aí fizemos isso. Abrimos aqui a nossa vareta de óleo. Beleza? A moto está quente. Por quê? Porque ela quente, o óleo está mais viscoso, então ela desce mais rápido. Eu cheguei agora da rua e estou fazendo isso. Vamos agora tirar o filtro. Vou esperar só dar mais escorrido ali. Vamos tirar o filtro. Eu pego essa lixa aqui e agora eu vou lá para o outro lado tirar o filtro. Eu envolvo ele no filtro. Já lambiei o filtro, tá vendo? Então aqui eu coloco uma outra lata. Vamos lá.
Dessa vez não vazou. Dessa vez não vazou não. Então ali eu deixo que dar uma escorrida, tá vendo? Escorreu. Eu paguei nesse óleo aqui R$58. Um amigo meu que é um distribuidor ali. Então olha o que eu fiz. Eu peguei uma lixa aqui 40 e eu envolvo assim, ó, no filtro, tá vendo? Eu envolvi ela no filtro, agora eu vou tarrachar lá. O motor tá frio. Quando o motor esquenta, ele dilata. No que ele dilata, ele prende isso aqui. Então aqui, ó, eu pego. Tem gente que passa, eu passo no óleo aqui, ó. Tem gente que joga óleo aqui dentro. Eu não tenho costume de fazer não, do óleo bom. Ali já escorreu bem o óleo. Eu costumo até deixar de um dia para o outro, agora eu vou lá tarrachar isso aqui com a mão. Não sei se vai dar para vocês verem, tá? Aqui vai dar. Eu venho com ele, não molha bem a rosca. Se você botar a rosca errada, você vai enjambrar esse trem aqui. Aqui ele chegou no máximo, na minha mão. Eu venho e envolvo ele com essa lixa. E outra, sua mão também está suja de óleo. E vem torcendo ele. Então na mão eu não vou conseguir espanar essa rosca. Eu vou até onde a minha mão não consegue. Aí está rachado. Eu faço isso. Então vocês entenderam ali. Pressiona bem até ele coisar com essa lixa, porque sua mão vai estar suja de óleo. E pronto. Aqui ele já vazou o óleo todo. Então eu vou colocar. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí. Tá. Vocês deram sorte, eu achei. Isso aqui, na época que não tinha taxação, eu comprei isso aqui de cobre. Ela é uma arruela, eu não sei a medida dela, tem em chinês. Deixa eu mostrar para vocês de perto, olha. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar. É isso aí. Aí tem as medidas dela. Essa aqui. Então, às vezes você vai fazer 3, 4 trocas, você vem e coloca essa arruela aqui para vedar o seu. Na quarta ou quinta troca. Aqui eu já tenho uma, ó, de alumínio, tá vendo? Aí eu venho e coloco essa de cobre que ela encaixa certinho, ela vai vedar ali. Isso aqui vai ter um desgaste também, entendeu? E aqui, ó, é magnético. Aqui, se tiver alguma limagem, alguma coisa no seu motor, ele vai ficar parado aqui. Então você limpa bem isso aqui e tal. E vamos fechar lá e vamos colocar o óleo. E aí no final eu falo para vocês, se vocês quiserem rir um pouquinho, se quiserem ir embora do outro vídeo, fica tranquilo. Eu vou colocar na timeline aí o passo a passo, você vai trocando óleo, fazendo não sei o que. Aí no final eu vou matar o CDI aí, como sempre fiz. Cuidado com a rosca disso aqui. A outra também que é diferente. A minha rosca já está entrando pesada, não era para entrar assim. Não sei se ela entrou bem por causa do óleo ou se está com dificuldade aí. Eu vou acelerar aqui para o vídeo não ficar grande, tá? Então vamos lá, olha só, uma troca fácil, seguindo aquele espaço que eu te dei. Eu acelerei aquele, colocando óleo e então falando algumas coisas com vocês. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre o vídeo do cano, sobre o que aconteceu com o canal, e agora é brincadeiras, vamos rir um bocado. Vamos começar o que aconteceu com o canal. O canal, cara, foi hackeado. Entendeu? E o hacker colocou 3 vídeos lá de como baixar o Corel, vocês devem ter visto lá, eu nem tirei, pô, como baixar, e eu tentei botar o do Adobe para ver se dava alavancada. O canal está monetizando,
E eu fazendo esses vídeos aqui, tirando a encheção de saco, eu tenho pouca visualização, porque nós temos poucas motos. Só que hoje o canal, ele não tem inscrito, mas ele tem mais ou menos umas 700 mil, tem visualização pra caramba. Por quê? Porque eu tenho legendado em russo, em alemão, então eu vejo ali no Analytics ali, que eu tenho visualização pra caramba. E o YouTube começou a me monetizar. E aí, às vezes, ele me monetiza. Hoje, por exemplo, é dia dele pagar. Ele deve me pagar. Esse mês eu tenho em torno de 2.400 para receber do canal. Porra, é uma graninha. Aí o que eu fiz? Eu vi um nicho, cara, de tá perdido aí. E comecei a estudar mais sobre isso. E comecei a abrir mais outros canais de vídeo. Então eu não estou tendo tempo. E com isso, pelas visualizações, as empresas sabem. Começou com a Technic veio e deu os pneus. E na época da crise eu usei, os pneus são bons, não são ruins. E salvou muita gente na época da crise. Até hoje tem gente que usa Technic aí, por causa de mim. E a gente tinha aquele medo, pneu barato, não tinha muito quem comprasse. Eu botei a minha cara a tapa e fui, usei e pronto, deu certo. Não é que eu sou fã, mas é um pneu bom, pode usar, eu desmistifiquei isso. Como o canal desmistificou engrenagem da bomba, luz de óleo, correia dentada, o freio ABS. Então assim, a gente vai, porque a gente vai passando, por isso vai passando para vocês. Então assim, eu não sou Deus da BMW, eu pesquiso, aí as manutenções que eu passo para vocês para facilitar. Eu tento passar o passo a passo para vocês verem o tipo de chapa que você vai precisar. Pô, eu consigo fazer isso em casa. Se eu conseguir, você consegue. E é como eu estava falando, não sei se vai cair no princípio do vídeo. Essas motos são motos para você cortar o mundo. E aí eles te dão aquele manual de reparo para você saber qual que é o torquímetro, Então os mecânicos da BMW se baseiam por aquilo. Então, se você quiser desmontar esse motor cabo rápido, você vai ter o manual de reparo, você consegue fazer. E lá fora não tem mecânico, lá fora os caras entram dentro da garagem, é lógico, você tem que ter ferramentas. As ferramentas que eu não tenho, eu vou no mecânico e peço para fazer. Por exemplo, eu não tinha ferramenta aqui para tirar a pinça de freio, senão eu tinha que tirar a roda, um saco para você colocar isso aqui. Não, hoje eu tenho uma chave aqui que eu tiro isso. Eu não tinha ferramenta que enfiava aqui de baixo, que é uma T45. Hoje eu tenho essa ferramenta. Então eu fui aí, por isso que eu dou as manutenções da minha moto. E eu já passei perrengue pra caramba com os madeirinhos, os mecânicos. Porra, eu tinha um mecânico que eu era casado com ele desde 2012. O dia que eu fui fazer aquela retenção, aquela troca de óleo no Giovanni, eu descobri que eu estava pagando o motor e tinha óleo hidráulico, cara, de R$9. E era um mecânico que quanto tempo eu trabalho com ele? Então assim, coloque a peça que cabe no seu bolso, não vá por marca. Hoje, cara, já estão, as paralelas já estão tendo a mesma tecnologia que as marcas, você vai pagar por marca, entendeu? Às vezes seu mecânico manda você colocar aqui uma sinterizada, é lógico, é uma pastilha boa, mas ela vai durar os mesmos tempos que eu, por exemplo, troco de 2 em 2 meses pastilha de freio traseira. Então assim, essa pastilha aqui é a mesma da XT, aquela ali é a mesma da CB400, a pinça aqui é da XT, o retentor aqui é da XT. Então assim, se você for procurar hoje o F800, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Tá programado para me fazer. É um programa que eu uso para me procurar peças intercambiáveis dessa moto. Essa moto não tem nenhuma peça que é da BMW, mas o fato não é esse. Aí o vídeo desse hacker começou a dar 300 mil visualizações. Eu falei, caraca, velho, eu tô aqui há anos fazendo essa porra, eu tô fazendo errado. Aí eu deixei o vídeo lá e falei, eu vou até avisar, eu sou hacker, se você quiser voltar e hackear de novo, pô, quebra essa aí pra mim, que viralizou e tal. Então, em vez de quando eu vou colocar vídeos que não tem nada a ver com moto, não vou ficar prostituindo o canal, mas eu vejo nos meus outros canais quais os vídeos que bombou. Então é mais ou menos isso, é para alertar vocês. Mas esse vídeo dá visualização, porque você vai lá na pesquisa do YouTube hoje, procura assim, F800 secando, F800 pegando fogo, F800 cortando giro, F800 caindo, igual tem um vídeo que eu vou fazer, eu vou julgar isso aí.
E eu não sou a favor disso. O canal F800R, ele não é a favor de fazer isso. O cara vive uma bolha, porque você que está cortando cano, saindo sem cano aí, a mulherada está olhando para você, não é porque está achando você bonitão não, cara. É porque está falando assim, que babaca, né, cara? Olha, põe uma melancia na cabeça, sai de cueca na rua, vai chamar mais atenção que você tiver uma BMW. Que aí você está queimando o filme da marca e está queimando o filme de quem gosta da marca. E outra, espero que ela quebre a engrenagem da bomba na sua mão. Porque se você passar essa moto para frente, você vai estragar o sonho, às vezes, de um cara que está querendo comprar uma moto dessa. Porque hoje o cara é obrigado a fazer uma revisão na engrenagem da bomba dela por causa de uns caras desses que ficam cortando giro. Se você não tem amor ao seu bolso, tem amor ao bolso do seu próximo comprador da sua moto. Então, tá aí a dica para vocês. Eu vou voltar com o vídeo sim, eu gosto de fazer vídeo. Eu não sou Deus, eu não sei o que está acontecendo se a sua moto está embolando. Se eu não passar um raster na moto, eu não vou saber os problemas da moto. A moto falhando pode ser vela, pode ser termostato, pode ser o cacete, pode ser a moto, você tem que trocar a moto. Então assim, você tem que procurar um mecânico. O que eu puder esclarecer, eu ajudo, que já aconteceu comigo. Ó, isso aqui, uma vez estourou a bateria, vazou aqui, a moto não ligava. Tem um start dela aqui do lado, ela toma pro lado de lá e tal, tal. E tem muita pegadinha que eu sei, que às vezes nem o mecânico sabe disso. E vamos continuar junto nessa aí. Eu agradeço a todos vocês que estão visualizando o canal. A pessoal que começou comigo, talvez hoje nem esteja mais do F800, já esteja com uma outra moto, mas a galera que está chegando aqui vai saber o intuito do vídeo. Eu sou um cara que eu falo borracha pra caramba, eu sou uma árvore de seringueira, eu falo a verdade para você e eu não fico com mimimi. Isso que eu falo. A moto está funcionando assim, deixa a moto assim. Mas quem que tu vai botar uma porra de um farol ali, cara? Eu expliquei os problemas pro cara, mas só que tem os caras que colocaram o farol e vem no canal e fica puto comigo. Você não tem que ficar puto comigo, você tem que ficar puto com você que comprou essa bosta e botou ali. Eu expliquei, eu desenhei pro cara lá, falei, porra, meu irmão, é a mesma coisa, não tem como você botar mais de 105 watts ali. Então você está enfeitando um pavão e o troço é feio pra caralho aquele farol. Quem conhece a marca, quem ama a marca, olha para uma moto daquela e fala, caralho, o cara acabou, tirou. O alemão que projetou a BMW deve estar remoendo tudo quando eu vejo o cara que coloca o farol de LED na moto dele. E quem tiver puto, vou fazer o quê? Entendeu? Agora, tem muita gente que não gosta de mim que assiste meu vídeo. Não é inscrito, porque eu deletei, que falou merda, que não sei o quê. Assiste meu vídeo. Porque igual o cara no outro vídeo que virou e falou uma porrada de coisa da engrenagem de ferro, ele falou no último detalhe que eu falei no vídeo. Então quer dizer, eu não aguento ver o vídeo desse cara. Eu desligo na hora quando entra. Mas ele falou um ato que eu falei no final do vídeo. Então quer dizer, ele assistiu o vídeo todo, filtrou as informações que tinha, viu que o rabo dele estava lá naquela situação e ele não sentou no rabo dele e veio malhar no meu canal. A engrenagem da bomba eu desenhei para vocês. Acabou o comércio de lâmpada de luz de óleo aí. R$30 você paga 300. E o cara me chamando de quê? De sovina, de que o meu motor ia fundir, e não sei o quê. Você mecânico não tem nada para fazer na oficina. Quando o mecânico está vindo na internet fazer vídeo, ele está querendo caçar cliente para ele. É igual o pessoal da Reino de Deus. Você acha que os caras montam canal aí na televisão aí para quê? Para orar para você? Não, ele está julgando lá. Se você tem problema de dívida, quem não tem problema de dívida? Prestação atrasada. Então o cara vai lá e venha para a nossa igreja e nós vamos te ajudar. E chega lá e diz, desculpa quem tem a sua religião. Eu estou falando não só da Reino de Deus, estou falando de todas as religiões. A católica hoje eu tenho uma decepção com a igreja católica. Então eu estou falando de todas as religiões. Tá? Não estou falando de determinada religião. Então é mais ou menos isso. É isso que o mecânico faz. Ele está sem serviço da oficina, vem aqui cativar membro para entrar para a oficina dele. Porque ninguém faz isso de graça. Ou não existe almoço de graça. Então sai fora disso. Sai fora. E deixa os caras me malhar. Estou pouco me ferrando. Estou botando 2.400 pau no bolso aqui falando merda para vocês. E foda-se. Um abraço para vocês. E o canal vai continuar, entendeu? Nessa vibe. Fiquem com Deus. Senti saudade de vocês, tá? Um abraço para vocês. E só mais uma coisa que eu tenho para falar com vocês. Você acabou de fazer essa troca, eu dei uns
giros ali na roda de trás para mover a bomba ali. Por quê? Porque o seu filtro de óleo está sem óleo. Então, quando você ligar, vai dar o mesmo barulho da quebra da engrenagem. Vai parecer que a sua moto está desmontando. Mas fica tranquilo que esse barulho, você liga, desliga, liga de novo e aí ele vai ficar gatinho. Olha só. Quando você liga ela, é o mesmo barulho da quebra da engrenagem. Só que